Quando você escuta o rugido de um motor, sente a vibração atravessar o chão e o cheiro de gasolina cortar o ar. É impossível não imaginar o que move essas máquinas. Mas por trás de cada ultrapassagem, cada acidente e cada vitória, existe uma história menos uma jornada de ousadia humana. A Fórmula 1 é mais do que um campeonato. É um palco onde homens desafiam limites, onde tecnologia encontra adrenalina e onde, para muitos, a linha entre glória e tragédia é mais fina que um fio de cabelo. Essa é a história da Fórmula 1, do seu nascimento até os dias de hoje. Respire fundo, aperte os cintos, porque a viagem começa agora. A história da Fórmula 1 começa muito antes de ser oficialmente um esporte. No início do século XX, as corridas de automóveis eram eventos caóticos, poucas regras, pilotos sem proteção, carros improvisados e pistas perigosas. Eram tempos selvagens. Mas havia algo claro. As pessoas queriam velocidade. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa buscava maneiras de renascer. As cidades estavam destruídas, a economia quebrada a menos, mas a paixão por corridas permanecia viva. E assim, em 1950, sob a organização da FIA, nascia o Campeonato Mundial de Fórmula 1. A primeira corrida oficial aconteceu em Silverstone, na Inglaterra. Os carros eram pesados, barulhentos, difíceis de controlar. Os pilotos, verdadeiros guerreiros sem cinto de segurança, sem capacete integral e com coragem de sobra. E ali, em meio à poeira das pistas europeias, surgia a lenda. Os anos 50 foram marcados pelo domínio de nomes que parecem saídos de histórias em quadrinhos. Juan Manuel Fangio, o homem que redefiniu o impossível. 5 vezes campeão mundial, em uma época onde cada corrida poderia ser a última. Fangio pilotava com uma mistura rara de precisão e coragem. Ele não era apenas rápido, parecia conversar com o carro. Esses primeiros anos foram mágicos, mas também perigosos. Carros sem segurança, pistas sem proteção, flamáveis como fósforos. Pilotos corriam lado a lado, sabendo que um erro poderia custar tudo. Mas foi essa coragem que cimentou a identidade da Fórmula 1. Os anos 60 foram a década das transformações. Equipes começaram a perceber que a aerodinâmica era uma arma poderosa. Asas começaram a surgir, primeiro pequenas, depois enormes. Gerar pressão aerodinâmica para manter o carro grudado no chão. Foi também a década que revelou uma das maiores rivalidades do esporte. Jim Clark, o cavaleiro elegante das pistas, e Graham Hill, o mestre de Mônaco. Mas a tecnologia ainda avançava mais rápido do que a segurança, e a Fórmula 1 pagaria um preço alto por isso. Acidentes fatais eram frequentes. Cada corrida era acompanhada por um sentimento de incerteza. Mas também era um período de paixão, evolução e pilotos que desafiavam as leis físicas. Se existe uma década que marcou a alma da Fórmula 1, foram os anos 70. Foi a era de Niki Lauda, o austríaco metódico, disciplinado e frio. E do James Hunt, o britânico extravagante, rebelde e imprevisível. Dois mundos opostos. Uma rivalidade eterna. O acidente de Lauda em Nürburgring, em 1976, chocou o planeta. Seu carro pegou fogo e ele ficou preso nas chamas. Muitos pensaram que ele não sobreviveria, mas 6 semanas depois, ele voltou para correr. O rosto marcado pelo fogo, a determinação intacta. Essa história virou filme, livro, inspiração. Lauda mostrou ao mundo que coragem é mais do que acelerar, é levantar depois de cair. Enquanto isso, o esporte ficava cada vez mais tecnológico. Os carros eram mais rápidos, mais eficientes, mais perigosos. E a Fórmula 1 entrava definitivamente para o imaginário do mundo. Os anos 80 trouxeram velocidade, potência e turbulência. Os motores turbo chegavam ao auge. Com potências absurdas, menos alguns passavam de 1000 cavalos em modo de qualificação. Foi a era de Alain Prost, o professor. Sua pilotagem era limpa, inteligente, perfeita. E foi quando surgiu o nome que mudaria a história da F1 para sempre. Ayrton Senna. Senna não era apenas rápido, era poético. Dirigia como se dançasse no limite da física. Seus duelos com Prost, especialmente no Japão, em Suzuka menos entraram para a eternidade. Era uma guerra psicológica, técnica e emocional. A década também foi marcada por avanços eletrônicos, telemetria, aerodinâmica refinada, pneus mais sofisticados. A Fórmula 1 nunca mais seria a mesma. Os anos 90 começaram com uma disputa lendária. Senna versus Prost. E após anos de rivalidade intensa, Senna finalmente colocava seu talento no topo do mundo. Mas 1994
mudaria tudo. O Grande Prêmio de San Marino foi um dos fins de semana mais sombrios da história do esporte. Primeiro a morte de Roland Ratzenberger. Depois, Senna. A perda de Ayrton. Senna abalou o planeta, não apenas os fãs do automobilismo. Governos, artistas, esportistas, pessoas de todos os continentes sentiram a dor. A Fórmula 1 precisou parar, refletir, mudar, e a partir desse momento, a segurança se tornou prioridade absoluta. O impacto de Senna ecoa até hoje. Com novas regras e foco na segurança, uma nova geração surgia. Entre eles, um jovem alemão que logo dominaria o esporte, Michael Schumacher. Schumacher tinha uma combinação explosiva, técnica, agressividade, preparação física e uma equipe inteira moldada ao seu redor, menos a Ferrari. Os anos finais da década de 90 foram marcados pela reconstrução da Ferrari, que vivia anos difíceis, mas tudo mudaria no novo milênio. Poucos períodos foram tão dominantes quanto a era Schumacher. Do 2000 a 2004, o alemão conquistou 5 títulos consecutivos. A Ferrari era uma máquina perfeita, uma engrenagem que funcionava como relógio, pit stops impecáveis, carros equilibrados, estratégias ousadas. A cor vermelha se tornou símbolo de poder. Foi uma era de recordes muitos dos quais só seriam quebrados muitos anos depois. E se Schumacher se tornava, oficialmente, uma lenda viva. Depois do domínio vermelho, a Fórmula 1 voltava a ser imprevisível. E surgiu um novo nome, Fernando Alonso, o espanhol destemido, que desafia gigantes. Com a Renault, Alonso acabou com a sequência de Schumacher, conquistando 2 títulos históricos. Em seguida, Kimi Räikkönen venceu com a Ferrari. Jenson Button com a Braun GP, uma equipe que quase não existiu. E então, Sergio L., um jovem britânico chamado Lewis Hamilton, que já mostrava que seria um fenômeno. A Fórmula 1 se renovava, novos talentos, novas regras, novas tecnologias, e uma revolução estava prestes a começar. Em 2014, a F1 entrou na era dos motores híbridos, uma mistura de potência e sustentabilidade. E ninguém entendeu esse novo mundo tão bem quanto a Mercedes. Lewis Hamilton e Nico Rosberg travaram batalhas intensas, incluindo a disputa de 2016, cheia de tensões dentro da equipe. Após a aposentadoria de Rosberg, Hamilton voou sozinho, se tornou campeão mundial várias vezes, igualou e ultrapassou recordes, e entrou no debate sobre quem é o maior de todos os tempos. Essa era marcou tecnologia avançadíssima, unidades de potência complexas, telemetria em tempo real, simulações digitais, aerodinâmica ativa. A F1 se tornava uma mistura perfeita entre engenharia e talento humano. No início da década de 2020, uma nova estrela despontou, Max Verstappen. A disputa de 2021 entre Verstappen e Hamilton foi uma das mais intensas da história, decidida na última volta da última corrida. Em 2022, com carros totalmente novos, o talento de Verstappen floresceu ainda mais, e a Red Bull se tornou a nova força dominante. Enquanto isso, novos nomes ganhavam destaque. Lando Norris, carisma e velocidade. Charles Leclerc, o príncipe da Ferrari. George Russell, precisão britânica. Oscar Piastri, Sainz, Gasly, Albon, Tsunoda. A nova geração estava pronta. E claro, o Brasil também sonha com a volta à categoria, com jovens talentos subindo pelas categorias de base. A Fórmula 1 vive hoje sua era mais global, mais tecnológica, mais midiática, mais acessível. Do TikTok às séries da Netflix, novos fãs surgem todos os dias. Mas uma coisa permanece igual: a busca pela velocidade. A F1 não é apenas sobre carros, é sobre pessoas. Sobre Ayrton Senna inspirando gerações com sua determinação. Sobre Lauda voltando às pistas mesmo após o fogo. Sobre Schumacher elevando padrões. Sobre Hamilton quebrando barreiras. Sobre Verstappen mostrando intensidade e talento bruto. A Fórmula 1 é uma história de evolução constante. Do barulho ensurdecedor dos motores V12 aos silenciosos mais poderosos híbridos atuais. Do risco extremo à segurança aprimorada. Da coragem à inteligência. E cada temporada adiciona um novo capítulo. Seja quem for o próximo campeão, uma coisa é certa: a Fórmula 1 continuará acelerando, reinventando e inspirando o mundo. E assim, da poeira do pós-guerra aos supercarros do presente, a Fórmula 1 mostra que o limite não existe. Para alguns, é só um esporte.
Para outros, é paixão, inspiração, combustível para sonhar. E quando as luzes se apagam e os carros aceleram, tudo o que existe é velocidade, coragem e história, sendo escrita diante dos nossos olhos.